olha aí, um recado interessante para quem gosta de dormir, viu? Aí, ó. O bem de uma sesta. Ei, o bem de uma sesta. Diga aí. A sesta, claro, aquele velho descanso, aquele velho repousozinho após o almoço. Você deve ter lido esse texto de Zuenir Ventura, colocando exatamente essa vantagem, né? De tirar aquele cochilozinho depois do almoço, e é bem interessante. Nesse texto você observa que começa a se comentar e tal sobre essa questão do sono, os benefícios. É uma pessoa que de uma forma ou de outra, né, estava lá dormindo e tal, às vezes dormia onde não devia, cochilava até na direção do carro, diga aí. Ficava no sinal vermelho, começava a cochilar, não dá. O pessoal lá de trás buzinando, ele seguia, tá, aquela coisa, pronto. Então você começa a perceber que nesse contexto aí, né, o sono é colocado como alguma coisa até benéfica, deixa a pessoa mais inteligente e tal, o texto começa a retratar isso aí, né? No texto você percebe o assunto sono tratado como aquele sono depois do almoço, como um sono reparador. Já existem vários estudos sobre isso que constroem essa teoria sobre o sono, o bem que a sesta faz em relação a isso e tal. Sobretudo quando você está naquela ótica mais cansada e tal, você rende mais no trabalho, melhor e tal. Aquela coisa, né? Você tem realmente um aspecto mais próximo disso. Bom, vamos dar uma olhada aí, você tem 2 grandes parágrafos nesse texto, várias opiniões, e depois no final, né? Quem puder, faça como eu, mas se dormir, não dirija. Aí faz aquela, vamos dizer assim, um certo intertexto, né? Uma brincadeira com aquela frase, se beber, não dirija. No caso do texto aí é, se dormir, não dirija. E claro, perigo constante, né? Vamos dar uma olhada aí nessa questão do número 10, interessante. Uma novidade nessa questão 10, né? Uma novidade bastante interessante porque, assim, ele aborda um assunto que é a parte de texto, mas nessa abordagem ele fala sobre uma coisa que dificilmente a César Granrio tem falado nas últimas provas. O comentário que eu ia esquecendo de fazer, já ia entrando com a tela e eu estava me esquecendo aqui, olha só. No aspecto da análise de textos, da análise textual, você sabe que a gente tem aquelas informações do texto, que são informações explícitas e informações implícitas. As informações explícitas são chamadas informações de superfície, são aquelas que estão claras no texto, evidentes, óbvias. As informações implícitas, como o próprio nome diz, são aquelas que estão nas entrelinhas. Então, as informações de entrelinhas, aquelas informações que realmente estão lá no texto subentendidas, aquelas que estão realmente assim, né, na estrutura profunda do texto, constituem muitas vezes pressupostos, subentendidos, informações que não estão simplesmente expostas, mas estão latentes no texto. Você tem que investigar, observar realmente aquele contexto muito mais obscuro, de subentender, de pressupor e tal. Vamos dar uma olhada aí, eu achei legal, né? Naquelas obras de Platão e Fiorin, você tem a parte de lições de texto, para entender o texto, eles têm um capítulo lá que fala também sobre essa questão de pressupostos e subentendidos. É bem legal, bastante esclarecedor, tá? Lições de texto e para entender o texto, se não me engano, Platão e Fiorin. Se não me engano, é da editora Ática, fazendo comercial de graça, que é assim mesmo, mas pelo menos para você, pelo menos você vai atrás de um livro de uma forma, não precisa comprar não. É um livro antigo, acho que já saiu de circulação aí, mas você tem pelo menos assim uma fonte para pesquisar, para dar uma olhada na biblioteca, né? Se quiser ler um pouco mais sobre pressupostos subentendidos. O pessoal da FGV, a banca da Fundação Getúlio Vargas, que fez concurso do Senado e vários outros aí, também gosta muito de trabalhar essa história de pressupostos subentendidos. Tem um livro de Maria Luísa Balri também, da Moderna, muito legal. Tem algumas coisas também sobre a parte de produção de texto, mas sobre análise de textos também, a gramática e tal, eles têm isso aí. Não estou recomendando compra, e sim consulta, tá? A biblioteca e tal, são livros caros, é só para você ficar antenado aí, onde buscar esses assuntos aí, algumas publicações por aí fora. Fechado? Vamos dar uma olhada na questão então, vamos lá? É só acompanhar, vigia. Na questão de número 10, olha só. Várias são as informações explicitadas no texto, tá? Veja que no primeiro momento ele fala de informações explicitadas, informações explícitas, evidentes, de superfície de texto. Outras podem ser inferidas, deduzidas, interpretadas. Opa! Nessa informação de inferência aqui, já estou falando de informações implícitas. Que informação sobre o autor do texto está implícita? Olha só. A inferência, ela trata com informações claras, geralmente implícitas. Explícitas, aí você já tem mesmo a compreensão textual, né, aquela análise mais intelectiva, tá? Vamos lá. O autor dorme, tá aí, né? Sobre o autor do texto. O autor dorme tarde e acorda cedo. Pessoal, ele disse isso. Em alguns momentos, poxa, mas como é que você aguenta? De repente você vai deitar tarde, ele fala sobre isso aí. Desculpem. Ele fala sobre isso aí na linha 18. Aí ele diz, se deito tarde, 1 ou 2 da manhã e acordo cedo, em geral às 6. Quando me perguntam como é e tal, esse cara é um Superman. Ele diz isso.
Então você localiza essas informações aí, claro, nas linhas 18 a 20. O autor passa parte da vida em claro. Gente, passar a vida em claro, ele faz isso? O que ele fala? E aí, o que você acha? É claro que ele diz isso aí, né? No próprio texto você tem lá, gente, olha só, nas linhas 11 em diante, 11 até 14. Ó. Pessoas que vivem reclamando de insônia, passam parte da vida em claro, eu as invejava. Ele invejava essas pessoas, percebeu? Achando que desse jeito rendia mais, dá mais tempo a ler livro, para fazer tudo e tal. Depois ele soube que não é assim. Dá para inferir que o autor passa a vida em claro? Não. Essa não é as inferências. Quem passa a vida em claro realmente são as pessoas que são insones. Percebeu? Não é o autor. Essa informação sobre o autor, não esqueça. É uma informação deduzida sobre o autor. Essa informação não está associada realmente a ele, não. O autor tem inveja de certas pessoas. E aí, dá para se inferir realmente isso? Pessoal, isso aqui não vai inferir, você não vai deduzir, não está implícito, não está escondido isso. Ele falou, eu as invejava, linha 12. Pode ler na linha 12, está escrito. Eu as invejava, achando que desse jeito o dia rendia mais. Essa informação não está implícita, não está escondida, ela está explícita. É uma informação explícita, então está fora. Letra C, por mais verdadeira, mas ela está explícita, não está implícita. Letra D. O autor atualmente não dirige mais. Bom, é a informação que teoricamente não está no texto. Né? O autor adormece onde não deveria. Ele diz isso. E ele coloca, sou bom de cama, até demais. Aí nas linhas 7 e 8 ele diz, durmo na hora que quero, durante o tempo que preciso e às vezes até no lugar indevido. Ele diz isso, ele adormece onde não deveria. A única informação, Marcelo, mas vê, pô. Ele está colocando aqui, passa parte da vida em claro. Ele não faz isso. Mas o autor atualmente não dirige. Gente, ele citou um episódio do carro aí, na linha 8, que diz assim, quando dirigia, chegava a ser acordado com a buzina do carro de trás ao se abrir o sinal vermelho de trânsito. Essa é uma primeira informação. Tá. Uma segunda informação é exatamente aquela que ele coloca no final do texto, quando ele diz assim, quem puder, faça como eu, mas se dormir, não dirija. Como ele dorme sempre, como o autor está sempre dormindo, cochilando, vez por outra, onde pode, onde não pode, onde quer, onde não quer, no horário que pode, no horário que não pode, ele disse no texto, o autor diz ao longo do texto todinho, que não tem problema do sono. Ele é um cara bem resolvido, está tranquilo em relação a isso. Acaba dorme até a tim. Diga aí. O cara, então o cara... Aquela velha história. Então, bicho, o cara tem problema com tudo. E claro, mas Marcelo, pô, tá forçando a barra aí, bicho. Tá forçando a barra. O autor atualmente não dirige mais. E vou apertar. Olha aqui no canto. Bota aqui o numerão. Tá vendo aí? Ah, é isso mesmo. Ah, tá aqui do lado de cá? Foi mal, bicho. É porque eu não vejo não, você tá aí, né? Eu viro para um lado, aí a tela aparece do outro. Ok, você não viu nada, beleza, tá tudo certo. Deixa pra lá, falha nossa. Ok. Eu não vi não, meu lá, sei. É porque hora eu gravo no estúdio, eu gravo no outro, aí estúdio A, estúdio B, fica aquele negócio. Meu velho. É assim mesmo. Claro, né? Eu nem sabia. Viro pra um lado e o negócio aparece do outro. Pronto, aqui. Tá agora, tá. Beleza. Ali, bicho. Tá certo. Não, mas beleza. O autor atualmente não dirige mais. Vê só. Aí você vai dizer, Marcelo, pô, forçação de barra, cara. Como é que eu vou saber que o cara não dirige mais? Concordo com você. Eu acho que foi uma forçação de barra mesmo. Mas você tem aí, o autor passa parte da vida em claro. Ele não diz isso. Atualmente não dirige mais. Pelo menos no texto, ele sinaliza alguma coisa aí de que já dormiu no carro várias vezes, foi sempre acordado com a buzina do volante, dos outros aí, tal, aquela coisa toda. E diz que se dormir, não dirija. Porque, implicitamente, se dormir, não dirija. Ele dorme sempre, qualquer canto ele dorme, ou seja, ele não dirige mais. O que eles tentaram elaborar com essa questão aí foi exatamente uma tentativa de insight, de sacada, para ver se você, leitor, você que está aí candidato, lógico, poderia inferir, pegar uma informação muito implícita, mas muito mesmo, né? Muito implícita mesmo. Mas tudo bem, ele está falando de implícito, né?
paciência. Se dormir, não dirija. Ele dorme, então, teoricamente, não dirige mais. Forçou um pouco a barra. Ah, vá, dê um desconto aí. Pior são os candidatos lá na hora, diga aí. O cara que não tiver essa dedução vai ter que escolher. É a menos ruim. A menos ruim é essa aqui. Não tem nenhuma resposta, mas tem que escolher uma, paciência. Tá, então a menos ruim é a letra D de dado. Vamos voltar aí. Olha só. Na questão 10, portanto, resposta certa D de dado, D de doido. Vamos lá. Segue aí. Qual das afirmativas abaixo é correta em relação às aspas? Pontuação de novo. É a correta em relação às aspas em caso, doença do sono, isso aqui é vida. E aí, gente? As aspas nesses contextos estão indicando o quê? Vamos dar um exemplo, vamos ver aí. As aspas em caso, na linha 24, foi a matéria esclarecendo o meu caso. No primeiro exemplo, as aspas indicam ironia. Bom, do que aprendi nas minhas leituras, porém, o que mais me interessou foi a matéria esclarecendo o meu caso, que infelizmente nada tem a ver com a chamada doença do sono. O meu caso é que não é um caso mesmo, especificamente, né? É uma característica dele, não é um caso. Então ele realmente está ironizando esse aspecto aí, né? Não, eu li alguma coisa sobre o meu caso, caso entre aspas, né? Que não é bem um caso, é uma particularidade, né? Ele está como se colocando aí como elemento sui generis nesse contexto, nada a ver. Vamos lá. No segundo exemplo, as aspas são usadas por ser expressão afirmativa. Gente, esse segundo exemplo aqui não é expressão afirmativa, não. Ele está dando destaque à chamada doença do sono, a dita doença do sono. Então não é esse contexto aqui de uma expressão afirmativa. É uma forma diferente de se referir a isso aí, ao que ele chamou de doença do sono nesse contexto aí. Tá? Então, ele está dando destaque a uma doença em particular. Na letra C. No terceiro exemplo, as aspas são usadas por se tratar de frase exclamativa. É isso que é vida. Pessoal, não foi a questão. Veja só o que ele diz. Se a linha 35, acompanhe no texto aí. Olha só, na linha 35. Se a verdade fosse dita, alguém do outro lado ia suspirar. Então, para representar simbolicamente o suspiro, abre aspas. Percebeu? Referência textual colhida a outrem, citação. Isso é que é vida, exclamação, fecha aspas. Então, alguém iria efetivamente, né, suspirar isso. Então, não é questão de frase exclamativa, não tem nada a ver com isso. Quer dizer que se eu usar exclamação, eu vou ter que ter umas aspas aí para separar. Não tem nada disso. Aí você tem realmente aí um contexto de transcrição da fala de outrem, da fala dos outros, ok? Vamos lá. Letra D. As aspas indicam informalidade nos três casos. Informalidade não. Vamos dizer que no primeiro caso você até imagina aí uma brincadeira, uma certa ironia, mas não é questão de informalidade, porque as aspas não indicam informalidade nesse contexto aí, né? No máximo sentido figurado, força de expressão, maneira de dizer, nada a ver. A letra E diz, as aspas são recursos tipográficos formais obrigatórios nos três casos. Nos três não. Doença do sono, por exemplo, se ele quisesse usar itálico, teoricamente, não ficaria tão errado assim, porque o texto é digitado. Mas mesmo nesse contexto aí, ele vai colocar as aspas, recursos formais obrigatórios. Não. Se eu colocasse um negrito, por exemplo, aqui. Foi a matéria esclarecendo, nada tem a ver com a chamada negrito, doença do sono. É uma forma de dar destaque. Eu poderia colocar um negrito, um sublinhado, eu daria destaque do mesmo jeito como recurso tipográfico também aí. Nenhum problema. Colocaria em negrito isso aqui. Caso ironia, não tem nada a ver. Isso aqui é vida. Fala do cara, pô. Não tem nada de... Não, mas eu tenho que usar um recurso tipográfico diferente aqui para poder indicar e dar destaque a esse contexto, essa questão. Não tem nada disso. Você tem que se lembrar. As aspas são usadas para indicar, por exemplo, uma citação. Citação textual colhida a outrem. Como dizia Manuel Bandeira, dois pontos, abre aspas. Então vem aí. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi, fecha aspas, ponto. Então você tem aí a citação do Manuel Bandeira. Eu posso utilizar as aspas também para indicar linguagem figurada, né? Então ironia, geralmente, né? Ficou lindo, lindo, entre aspas. Já sabe que ficou horroroso, né? Triste. Olha, aquele cara é teu amigo, é? Aí o cara fala, ô, amigão, já sabe que não presta.
né? Então é aquela velha história. Indica certa restrição, sentido figurado. Então tome cuidado, as aspas têm essa função. Você pode também utilizar aspas para indicar expressões esdrúxulas, exóticas, geralmente na linguagem escrita, tá? Na escrita mesmo, né? Na cursiva, não é na digitação. Porque na digitação você pode pegar estrangeirismos, gírias, expressões estranhas à língua culta, você pode colocar às vezes em itálico. É muito comum, até as revistas utilizam o itálico para dar destaque a esse tipo de expressão assim, nesse contexto. Certo? Resposta certa, portanto, letra A, você sabe. Ironia, claro. Não, porque o meu caso, assim, caso, né? Marrom, né? Então é uma questão metafórica, não é nem só irônica, não. Metafórica mesmo, sentido figurativo aí, brincalhão. Próxima aula tem mais. Até lá.